Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil, né? Ontem, né? Estamos gravando na madrugada de quinta para sexta-feira. É um dia muito triste para todo o Brasil, né? Como todo mundo sabe, o que aconteceu com a delegação da Chapecoense, com os jornalistas, principalmente que estavam no voo com destino à Colômbia. Eu tenho na minha companhia hoje Leonardo Sasso, do perfil do College Basketball, e Ítalo Vieira. Boa noite, Sasso. Boa noite, Ítalo. Tudo bem com vocês, né? Se dá pra dizer tudo bem nesse dia de hoje. Boa noite, na medida do possível, né? Tudo bem com nós, mas uma tragédia incrível, né? Só dar o apoio à família e torcer para que os que sobreviveram estejam bem, né? Que as notícias que vêm lá da Colômbia que estão no estado até grave, então tomara que dê tudo certo aí para os que sobraram e apoio à família, né? Com E vamos certeza. mais um podcast nosso aí, um pouco mais triste hoje, mas temos que falar do college, né? Com certeza, a gente não pode parar, ainda mais que tiveram jogos muito importantes. Ítalo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Bom, como vocês disseram aí, uma noite, infelizmente, muito triste para nós, para todo o povo brasileiro, né? Amante de esportes. Mas é isso, cara. Vamos falar mais um pouco de college aqui, ver se a gente consegue amenizar um pouco dessa dor. Muito bem. Bom, a gente pode começar então. Como a gente tinha parado a nossa cobertura, né, no último podcast falamos dos principais jogos que iriam ocorrer nessa semana, né, principalmente os que estão acontecendo, aconteceram ontem no torneio da ACC da Big Ten, hoje e vão acontecer amanhã, né, no caso hoje, quarta-feira também. Vamos começar então a voltar no sábado, dia 26 de novembro, né, Syracuse sofreu um upset dentro de casa, perdeu para South Carolina. Sasso, preocupante a situação de Syracuse. Você acha que pode acender a luzinha amarela já? Ainda mais que essa derrota de hoje para Wisconsin que a gente vai falar mais pra frente. Eu acho que sim, né? Essas duas derrotas seguidas já foi um sinal de alerta no trabalho do Dibble High, que é sempre incrível. Ele tem que ver, ajustar algumas coisas, principalmente na marcação, na defesa de Syracuse na zona, né? Por exemplo, hoje, a gente vai falar mais depois do Wisconsin, o Nigel Hayes, no meio da zona, conseguiu dar muitas assistências, e o Ethan Happ e o Bronson Koenig, jogadores de Wisconsin, deitaram e rolaram. Então tem que ver essa defesa de Syracuse, que sofreu muito, né, contra um bom time de South Carolina, que agora tá ranqueado no top 25, né. Sanders torna muito bem no jogo, 16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. E também o PJ Dozier, né, que é um sophomore, que teve 15 pontos e 10 rebotes. São as principais referências desse time de South Carolina, que vem surpreendendo, né, já é 6 vitórias e 0 derrotas. Tem que ficar de olho nesse time da SEC. Exatamente. Outro fator também que eu estava acompanhando o jogo, eu pude ver, os principais nomes de Syracuse estavam sendo John Glon, Andrew White III, e aí nesse jogo o Tyler Lydon foi lá, voltou, né, para os spotlights dele ali, e só que os outros jogadores, Frank Howard, não colaboraram, né, então o Tyler Lydon ficou jogando sozinho, ele teve 2.7 rebotes, mas não foi suficiente, né, e Syracuse acabou perdendo para South Carolina por 64-50. Ítalo, passando pro próximo jogo no domingo, né? Indiana, a gente tinha comentado no último podcast que sofreu aquele upset. E aí eles voltaram, o Safra até falou que normalmente o time quando sofre upset volta mais forte. E foi esse atropelo aí contra Mississippi Valley State, né? Que ganharam de 85-52. Quem que você pode destacar pra gente nesse jogo? A Universidade de Indiana sofreu um upset inesperado. Na verdade, tenho certeza que ninguém esperava aquela derrota, mas passou e eles se recuperaram vencendo essa Universidade de Mississippi Valley State, que inclusive também foi derrotada por Michigan State alguns dias atrás. Bom, o Blackmon não jogou nesse jogo, ele estava fora do jogo. Destaque do jogo foi o Anunoby, com 21 pontos, 8 rebotes, jogou muito bem, espaçando a quadra, arremessando de 3 pontos. Junto com o Johnson, o Johnson e o Anunoby juntos fizeram 7 bolas de 3 pontos. Então, é uma universidade que a gente sabe, é forte, vai estar no March Madness, promete ser pedra no sapato das grandes universidades, né, as principais, mas aquele upset foi inesperado, acredito que foi um percalço no caminho e Indiana segue forte. Muito bem. Bom, outro jogo de domingo, aquele que acho que foi um dos mais falados por nós, né, que a gente acompanhou no Twitter também, UCLA, né, que tá ranqueado no 14 na IP, contra Texas A&M, e o UCLA ganhou de 74-67, né, que foi a final do Advocare, foi esse? Advocare Invitational? Não, foi do Uden Legacy. O Legacy, Sasso, fala um pouquinho do Lonzo Ball, depois o título pode completar também, por favor. Sobre o Lonzo Ball,
jogando muito bem, né? Esse jogo, verdadeiro teste para ele foi esse confronto contra a Texas A&M, o adversário que foi mais complicado de todos, que o UCLA enfrentou, jogadores mais altos um pouco, que foi marcado pelo Admon Gilder, que é um armador de 6'4", embora o Lonzo Ball tenha 6'6", é um armador muito alto. Ele conseguiu o arremessinho de 3 dele, mesmo com aquela mecânica inconsistente, né, que foi motivo até de discussão entre o nosso Mítalo e Eduardo Agra. Mas você prova o Ítalo fazendo aquele comentário totalmente certo sobre a mecânica dele, mas está sendo eficiente nesse momento, né? Tá conseguindo, fez 16 pontos no jogo, se não me engano foi 4 bolas de 3, o Ítalo pode me corrigir se eu tô errado, 3 ou 4 bolas de 3, e ele como playmaker do time, né? É incrível, simplesmente incrível, um dos melhores playmakers que eu já vi no college, desde que eu comecei a acompanhar, a facilidade que ele tem para encontrar o companheiro mais bem colocado. Ele consegue dar muito passe, tanto com a esquerda quanto com a direita, com a mão esquerda ou com a mão direita, com muita facilidade. Então isso tem que ser relevado. É um jogador excelente que, se melhorar essa mecânica de arremesso, tem tudo para ser um dos principais jogadores da NBA quando chegar lá. E mostrando uma faceta que eu particularmente não conhecia porque não tinha acompanhado muito ele no high school, mas o jogo defensivo dele, ele teve 3 tocos na partida, marcando muitas vezes o DJ Hogg, que é um cara maior do que ele, e ele conseguiu 3 tocos muito bonitos. Então é importante ver isso aí do Lonzo Ball, e o CLA como um todo, né, vencendo agora jogos importantes que não tinha acontecido na temporada passada. Isso é importante. Ítalo, eu queria que você falasse, além disso, você falou que o Ball é um playmaker, né, a gente pode destacar as 10 assistências também, fazendo o time jogar. Ítalo, a gente viu muitas dessas assistências pro TJ Leaf, que também é um freshman. Você que acompanhou também um pouco de UCLA na pré-temporada, né, que eles foram lá pra Austrália, Nova Zelândia, não lembro onde eles foram. O que você pode me falar também do TJ Leaf e esse time? Você acha que eles já estão encontrando uma química? Então, eu gosto muito de UCLA, né? O estilo de jogo de UCLA, apesar de eu não gostar muito do treinador da universidade, o estilo de jogo deles é bem ofensivo. É uma universidade prezada para o ataque. Inclusive, eu estou olhando as estatísticas aqui da NCAA, é o terceiro melhor ataque da nação, atrás apenas de The Citadel e Oklahoma State. E a quarta colocada, o quarto melhor ataque é Kentucky, que é inclusive o próximo jogo de UCLA, né? Então, quer dizer, é um ataque muito poderoso que tem Lonzo Ball como um playmaker que passa a bola com uma facilidade monstruosa. É o melhor, sem dúvidas nenhuma, dos prospectos que vão para a NBA. É o melhor passador do college e tem mostrado isso em quadra. E o Leaf, eu já falo desde... falava isso com o Filipão desde a época que a gente comentava no high school, que o Leaf ele lembra muito o Kevin Love. Na época que Kevin Love jogava no UCLA, o Kevin Love ele era muito ofensivo, defensivamente ele sempre foi isso aí que a gente conhece, né? Ele era muito fraco. Só que o Leaf, além de ser bom ofensivamente, ele também é bom defensivamente. Ele marca bem. Mas ofensivamente ele é excelente. Ele complementa muito bem o ataque de UCLA, que ele complementa o garrafão no ataque. E é isso. E o UCLA tá forte. Não sei se vai ganhar de Kentucky, mas tem um time muito bom ofensivamente. Só falando de um pouco de... mais um pouco de UCLA também, que eu tenho que destacar o Isaac Hamilton, né, que teve 17 pontos na partida. Muito bem, principalmente no primeiro tempo, que ele terminou com 15. Que é tiro de fora, Alonso Ball procura muito ele para esse arremesso do perímetro. E tá jogando muito bem, né? Isso é importante para o UCLA ter esses jogadores. O Alford não foi muito bem, mas conseguiu uma bola de 3 pontos no final do jogo, importantíssima para a vitória de UCLA. O Holiday vindo do banco também, e tem mais o Prince Ali que tá lesionado, deve voltar agora em dezembro, pelo que eu saiba. É isso mesmo, né, Ítalo? Isso mesmo. E sobre Texas A&M, gostei do time de Texas A&M, tem o Tyler Davis no garrafão, um jogador que tem um trabalho de pés bem interessante, sophomore, deu muito problema pro garrafão de UCLA. O Anibogu teve que entrar, o freshman, teve dificuldades com ele também. E pra mim, um dos maiores prospectos desse draft, tem que ficar de olho, que é o Robert Williams, jogador que eu não conhecia. Desde os últimos 2 jogos que eu vi de Texas A&M, fiquei impressionado com a envergadura. O tamanho dele tem 6'10", envergadura de 7'5", muita facilidade para bloquear os chutes, e ele tem um QI de jogo bem interessante. Ele conseguiu 2 ou 3 passes dentro do garrafão, interessantíssimo. Então é um jogador para ficar de olho pro draft da NBA. Muitos prospectos, né, que a gente pode ficar de olho. Bom, como você já citou, o UCLA enfrenta Kentucky, que inclusive o jogo foi transmitido na ESPN na segunda-feira.
um atropelo, né? Foi um treinamento de luxo, né? Eu até mandei uma mensagem pro Buga, né? Nosso querido Ricardo Bugarelli, parceiro nosso. Que Kentucky teve um treino de luxo no Bahamas, né? Eles foram passear no resort lá, deram um rolê, aproveitaram as piscinas e treinaram contra a Arizona State, né? 115-69. Bom, você falou, né? Terceiro jogo seguido que eles marcam mais de 100 pontos na temporada. Desde quando que você tinha me falado que era esse recorde? Desde 1977 isso não acontecia. 77. Bom, esse é um outro fato importante nesse jogo, foi que todos os titulares passaram de 10 pontos, né? Então o time começou com o Darren Fox, que a gente pode chamar a atenção que foi o segundo jogador na história de Kentucky a anotar um triplo-duplo. Darren Fox teve 14 pontos, 10 assistências e 11 rebotes. Então assim, a gente vê que o Fox está preparado, né? Tá pronto para ir para a NBA. Eu acho que ele só precisa ganhar um pouquinho mais de massa, né? A gente pode dar outro destaque também, Isaiah Briscoe, 20 pontos e 7 assistências. A gente pode pegar o Ben Adebayo, 12 pontos e 9 rebotes. Então assim, o Derek Willis vindo do banco, né? Pela primeira vez na temporada, o Wayne Gabriel foi titular. Então o Derek Willis vindo do banco também contribuiu com 11 pontos, 6 rebotes. Até o filho do homem meteu bola ontem, né? Então foi um treino, foi um atropelo. Vocês querem adicionar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Falou tudo sobre o teu time. Tô sabendo um pouquinho deles. Isso. Ídolo, agora a gente pode falar de outro jogo que ocorreu ontem, na segunda-feira. Oregon ganhou de Boise State, 68-63. Um jogo também um pouco apertado. O que você pode me falar desse time de Oregon que teve aqueles tropeços aí, eles ganharam o jogo, aí agora fica nesse sobe e desce? O que você acha desse time? Então, o Oregon ganhou, mas sofreu muito para ganhar esse jogo. Até alguns minutos antes de abrir essa pontuação aí, na verdade, Oregon só abriu essa pontuação porque Boise State começou a fazer falta, né, para poder empatar o jogo, mas sofreu bastante. Oregon tá decepcionando um pouco no quesito de vencer os jogos com um pouco mais de tranquilidade, talvez sentindo a falta ainda daquele Dillon Brooks, né, aquele da temporada passada. O Dillon Brooks começou no banco de novo, né, não tá com os minutos ainda bastante limitado. Teve 5 pontos apenas no jogo, 3 arremessos tentados do perímetro, não converteu nenhum. Então eu acho que Oregon tá sofrendo porque precisa do Dillon Brooks e ele ainda não tá 100%, não mostra em quadra que tá 100%, apesar de estar jogando 20 minutos, que pra mim é bastante tempo, pra quem tá vindo de lesão, né? Mas enfim, eu acredito que Oregon vai chegar na Pac-12 meio cambaleada, né, com algumas derrotas, mas provavelmente ainda é uma das favoritas lá na PAC. Sasso, o Dillon Brooks está arrastando, né? Só para não perdermos a piada. Sim. Outro jogo que vamos destacar na segunda-feira que me chamou muita atenção, vou mandar até uma adenda, que esse uniforme de Florida State, um azul bebê meio parecido com North Carolina ali. Florida State tá com uns uniformes interessantes, diríamos, nessa temporada, né? Tem esse azul royal e um dourado ali meio caramelo. Mas, deixando a moda de lado, Florida State 75, Minnesota 67. Sasso, eu tinha até, se você comparar a matéria no site, né, eu fiz uma pequena previsão do torneio, né, da ACC e da Big Ten, e eu escrevi sobre esse jogo, e eu disse, né, que Florida State, se Minnesota não parasse o Dwayne Bacon, eles iriam perder o jogo. O Dwayne Bacon teve um destaque e a gente queimou a língua, né? A gente falou mal dele no outro podcast e ele nos vingou. Fale sobre Jonathan Isaac pra mim, Sasso. Isso aí vai a todos aqueles que criticaram Jonathan Isaac. Nós todos. Então, ele teve um jogaço, né? 14 pontos e 13 rebotes. Mostrando toda a versatilidade que ele tem, né? Um ala muito forte, que tem, principalmente nos atributos atléticos, sua principal referência. Conseguiu pegar 13 rebotes, que é um número muito alto para um ala. E jogando muito bem, infiltrando, conseguindo jogar no corner e infiltrando. E também próximo ao aro, né? Que é o principal jogo dele. Nas bolas de 3 ele não foi tão bem, teve 0 de 3, que é uma característica também do jogo do Isaac, não foi tão bem nesse jogo, mas mostrando a importância que ele tem nesse time de Florida State, né? Principalmente ele, o Rhett Mays e o Bacon, principalmente, que é o principal jogador do time. Então, foi muito bem, e Minnesota perdeu a invencibilidade, né? Tava com 6-0. Acabou perdendo a invencibilidade, muito por conta do mau jogo do Coffey, armador, calouro da equipe.
não conseguiu repetir as mesmas atuações que vinha tendo nos últimos jogos. Isso foi crucial para a vitória de Florida State, né? Mas Minnesota já tá no lucro, né? Pelo que vem mostrando nos últimos jogos, já tá fazendo uma campanha acima do esperado. E é interessante ter esses desafios contra equipes fortes, para já medir o nível de competitividade. Para os jogos de conferência que vão chegar agora em final de dezembro, começo de janeiro, já entrar mais forte, que daí sim, serão sempre jogos competitivos. Tu enfrentar equipes relativamente mais fracas te dá uma falsa ideia do que o teu time é. E enfrentando, por exemplo, Minnesota enfrentando Florida State é um jogo bem competitivo para eles. Dá para tirar coisas bem positivas mesmo dessa derrota. Sim. Ítalo, vamos falar agora um pouquinho de um time que está chamando a atenção na temporada, né? Que é Northwestern. Ganhou de Wake Forest, né? Outro jogo do torneio da ACC Big Ten, eu também escrevi sobre. Diga-me sobre esse jogo, Ítalo. Bem interessante, por sinal. Um jogo interessante, né? Porque são dois times que não vão brigar pelo título das suas conferências, pelo contrário, vão brigar para não ficar nas últimas posições. E Northwestern apresenta um jogador muito interessante, né? Que é o McIntosh, que nesse jogo aqui teve um desempenho monstruoso, né? 10 de 16 em arremessos de quadra, 23 pontos. Quer dizer, nós temos aqui um jogador candidato a estar no time ideal da Big Ten. Um jogador muito interessante, que está mostrando um potencial bastante alto para poder levar a Northwestern, pelo menos ali ao meio da tabela da Big Ten, né? E o Wake Forest é um time da ACC que, para essa temporada, é um pouco complicado, né? Porque está com alguns jogadores vindo de transferência, né? Eu até fiz o preview dessa universidade aí para a ACC no nosso site. É uma universidade com muitos novatos vindo de transferência, mas nenhum deles assim que enche os olhos. E só para ter uma base disso, o melhor jogador do time foi destacado pelos rebotes, né? Que foi o Collins, que teve 16 rebotes. A maior pontuação do time foi ele também com 12 pontos. Um outro jogador vindo do banco, o Woods, também teve 12 pontos. Então é isso, é um time que a gente não pode esperar muito de Wake Forest. Não tem nenhum Tim Duncan, não tem nenhum Chris Paul. Então, provavelmente é do meio para baixo ali na ACC. Sempre. Né? Bom, outro jogo também nessa segunda-feira de um time que chamou muita atenção. Se vocês dois puderem comentar sobre. Número 25 ranqueado, West Virginia ganhou de Manhattan, que não é lá essas coisas, por 108-61. Pode me falar, Ítalo, você que assistiu o jogo. Depois você comenta, Sasso, por favor. Então, o West Virginia, no preview da Big 12 que eu fiz também pro site, eu destaquei isso, né? É o time defensivo da conferência. A conferência Big 12 ela é conhecida pela sua defesa, né? Que é mais forte do que todas as outras conferências, na minha opinião. E o West Virginia tá fazendo valer esse lema, né, para a conferência. Eles conseguiram incríveis forçar 40 turnovers da equipe de Manhattan. Isso aí é recorde na conferência Big 12, de um time da conferência, é recorde da universidade. Forçaram, além dos 40 turnovers, eles conseguiram 18 roubos de bola. Também é uma quebra de recorde na universidade. E além disso, o ataque fez 108 pontos, né? Eu dei uma cornetada nesse time de West Virginia, dizendo que a defesa é que ganha jogos, né? Bom, aqui o ataque mostrou pra mim que não é bem assim que funciona, né? A gente tá pagando a língua nesses podcasts. Realmente. E aí, destaque nesse time de West Virginia, o meu destaque aqui vai pra ele, Jevon Carter, né? Mais uma vez ele conseguiu ali colocar bastante pressão na defesa, mostrando potencial defensivo muito alto. Na pontuação ele ficou bem abaixo, ficou com apenas 6 pontos. Mas quando defensivamente ele está bem, o time com certeza rende muito bem, tanto na defesa como no ataque. Sim. Sasso, me adicione um pouquinho, né, dessa defesa que nem o Ítalo falou do Bob Huggins aí, a pressão e o ataque, né? 108 pontos, uma marca expressiva. Né? Não tem muito o que falar depois que um time faça 40 turnovers, né? É um número absurdo que conseguiu o West Virginia. Já vem beirando esse número com 30 turnovers das outras equipes nos outros jogos. Só o que fica foi o jogo anterior de West Virginia que perdeu para Temple, né? Que Temple conseguiu o título, Temple conseguiu 2 upsets seguidos sobre Florida State e sobre West Virginia. Então West Virginia, que tem essa defesa tão forte, vamos ver como vai ser nos jogos mais difíceis, mais complicados, como esse time de West Virginia vai sair. Que tem talento defensivo e ofensivo tem, só que depende muito do que vai acontecer nos jogos principais dessa equipe.
Muito bem, senhores. Bom, passando então para os jogos de ontem, hoje, terça-feira. Vamos começar por Xavier, que massacrou, ganhou de North Dakota State. 85-55. Trevon Bluiett com 23 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Eu acho que o JP McCurry também teve um destaque nesse jogo. Esse trio aí do Chris Mack, né, de Xavier, tá muito bom, né, que é o Trevon Bluiett, o JP McCurry e o Summer. Eles estão muito consistentes. E Sasso, a gente fala ainda quando o Miles Davis voltar, acho que esse time vai ficar mais forte ainda, né? Com certeza, né? Por causa que o Miles Davis vai dar aquele algo a mais nesse time, que já tem Sumner na armação, Bluiett na posição número 2, revezando com o Makura, né, que tá jogando também na 3 ou na 2, e tendo o Miles Davis, que dá principalmente uma consistência defensiva, e ele é um cara que pode ser um segundo playmaker da equipe, atrás do Sumner, vai dar aquele algo a mais para esse time de Xavier, que já é muito forte, tem tudo para brigar lá em cima com o Villanova na Big East. Chris Mack mais uma vez fazendo um grande trabalho, ele que foi eleito o melhor técnico do ano no país. Então é um time muito qualificado, com muito recurso. Espero que o Miles Davis volte bem, né, que caso de assédio a uma namorada, então isso não pega muito bem. Mandou mal. Vamos ver. Mandou muito mal. Vamos esperar para ver como ele vai voltar, se ele vai voltar. Se ele voltar bem, com nenhuma rusga com o time, tem tudo para ajudar ainda mais o time de Xavier. Exatamente. Bom, passando pro próximo jogo então, Ítalo, Maryland 59, Pittsburgh 73, né? Outro jogo da ACC Big Ten Challenge. Surpreendendo um pouquinho esse time de Pittsburgh, né? O que você pode me falar? Surpreendendo um pouquinho não, surpreendendo muito, né? Porque Maryland, ninguém esperava. Tava invicto na temporada com 7 vitórias e nenhuma derrota e aí perde pra Pittsburgh, que também não tava invicta, mas tava com uma boa campanha, né? 6-1. Uhum. Exatamente. Então é isso aí. Pittsburgh tem um jogador muito interessante, cara. Pouca gente que comenta, eu até me arrependo. Naquele dia no draft do Fantasy eu tinha que ter pego aquele cara. Michael Young, cara. Um forward, né? Que fez 25 pontos nesse jogo contra a Maryland, 9 rebotes. Foi muito bem, jogou muito, dominou as ações no jogo todo. Eu não acompanhei o jogo assistindo pelo link, mas eu consegui, pelas estatísticas durante o jogo, eu consegui ver que Maryland forçou muitos arremessos de quadra e não convertia muitos. Então, cada erro era um rebote defensivo de Pittsburgh. E Pittsburgh teve um aproveitamento bem alto, né, durante todo o jogo, de 46%. Para mim, isso é um aproveitamento bem alto comparado aos 34% de Maryland. Então, é isso. Pecaram pela falha pela falta de pontaria e Maryland perdeu. Esse que, pra mim, não chega a ser um upset, né, mas é um pequeno. Ali. E eu fui até que eu escrevi na matéria, né, que eu fiz do preview. Maryland você falou, estava invicta, mas eles estão buscando, parece, muita identidade, né, da equipe, porque Maryland Trim, todo mundo sabe que é a estrela da equipe. Só que ele é o único remanescente dos titulares do ano passado, da temporada passada. Então, o Maryland Trim, quando não joga bem, o time não vai bem. Então, por exemplo, ele teve 13 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Tá, é uma média boa se você colocar num jogador razoável. Mas aí você pega por uma estrela, entre aspas, Melo Trimble, o time não consegue render porque ele não joga bem. Complicado, né? Depender de só um jogador. Sasso, próximo jogo, Villanova, número 2 ranqueado, bateu Pennsylvania, né, por 82-57. Tá interessante esse time de Villanova, né? Muito interessante, né? Parece que todos os jogos são fáceis para esse time de Villanova. Nenhum jogo se torna complicado para Villanova. No college basketball é caracterizado por ter muitos upsets. Tu não vê nenhum jogo complicado para Villanova. Não transforma nenhum jogo difícil. Então isso é trabalho já vem de 2 anos, 3 anos, o Jay Wright fazendo esse trabalho. O time, na época do Arcidiacono e do Oshefo, eles fecharam a sua carreira de 4 anos com mais de 100 vitórias e 13 derrotas. Isso é uma cultura que tu vai criando e esse trabalho de Villanova tem que ser louvado porque é absurdo. E hoje, quanto a Pennsylvania, a equipe da Ivy League, muita facilidade. O primeiro tempo de Villanova abriu já muitos pontos de diferença. E o Chris Jenkins, né, o cara da bola fatal do título, fez 22 pontos e 5 rebotes. Ele, o Josh Hart, são os principais jogadores da equipe. Só que o grupo de apoio é muito interessante. Jalen Brunson, grande armador. Michael Bridges, que era reserva na temporada passada, tem sido titular nessa temporada. Um cara que veio transfer de Fordham, Universidade da Atlântica, que tem o Eric Pascal,
bem interessante, gatilho de fora. E também o DiVincenzo, o novo arquidiácono, também ajudando muito nos últimos jogos. E o próximo é o Lazzarini, que a gente já fez essa piada. Nossa, que isso. Show de bola. Mas então, pode completar, por favor. Só terminando que Vila Nova tem muito recurso, novamente. Claro, imagina se esse time tivesse o Omar Spellman disponível. Seria muito mais forte, porque ele seria a imposição do garrafão da equipe. Mas mesmo assim, Jay Wright tem um grupo bem interessante nas mãos e ele tá sabendo armar essa equipe muito bem desde a temporada passada. Exatamente. Bom, agora outro jogo que aconteceu nessa terça-feira também foi Georgia Tech. Acabou perdendo de Penn State por 60-67. Ítalo, vamos chamar a atenção, né, porque a gente pode chamar a atenção no time de Georgia Tech do Ben Lammers, né, 12 pontos, 10 rebotes. E pelo lado de Penn State, o que você vai me falar do Mike Watkins, né, com 5 tocos, 12 pontos, 12 rebotes? Diga-me. Penn State perdeu o jogo, venceu o jogo de Georgia Tech, mas destaque nesse jogo aqui foi o Lammers, né? É um cara bem alto, pivôzão do time. Ele lidera a nação com um número de tocos absurdo de 5,6 por jogo, né? Chama muita atenção porque o mais próximo dele tem apenas 4,6, quer dizer. E o terceiro seria o Joe Luau Okuil, né? Lá de Baylor, que até destaquei esses dias. Então, quer dizer, é um time que se baseia nele. Porque se ele pontuar bem e tiver um bom jogo, o Georgia Tech provavelmente consegue bons pontos. E já no outro time, Penn State, destaque para Tony Carey, né? Que é um bom jogador, mas nesse jogo aqui teve um péssimo desempenho, né? Então, um destaque negativo do time aqui. Apesar disso, o time ainda conseguiu vencer. Muito bem. Ítalo, fala mais um pouquinho também do jogo que a gente acabou, né? Foi transmitido na ESPN também. Um grande upset aí, ou não, né? Eu conversei com o Sasso, o Syracuse está menos ranqueado do que o Wisconsin, e foi aquilo que a gente comentou no começo, né? Syracuse acabou de perder o segundo jogo seguido, jogou fora, né? Jogou lá em Wisconsin 77-60. Ethan Happen com 24 pontos, 13 rebotes e 4 assistências. Eu assisti o jogo um pouquinho e eu escrevi sobre isso. Essa zona de Syracuse, parece que os americanos têm uma certa dificuldade em atacar nessa zona. E foi o que aconteceu, né? O time de Wisconsin matou a charada. O Nigel Hayes ficava na cabeça do garrafão ali rodando, distribuiu assistências para todo mundo. Então a bola vinha no armador, pingava nele e ele distribuiu o jogo. Além de meter bola também, jogar lá dentro. Fala, Ítalo, para mim um pouquinho desse jogo de Syracuse. Então, o jogo de Syracuse, aquela marcaçãozinha zona deles, né, que eles costumam fazer, aquela tradicional, não encaixou com os arremessos de perímetro da Universidade de Wisconsin. O Wisconsin arremessava muito de lá, o Cone teve 6 de 9, né, na linha de perímetro. Isso aí mata um time quando você toma a bola de 3, você vai pro ataque, a defesa do outro time supera o seu ataque. Não tem time que aguente tomar uma bola de 3 e parece que descontrola totalmente o time. E foi isso que aconteceu. Mas o Syracuse, ele é um time muito experiente e consegue controlar jogos que a gente acha assim, não vai vencer, e vai lá e vence. Então é impressionante isso aí. Pra mim, a gente achava que Wisconsin podia vencer esse jogo aqui, mas Syracuse mostrou. Mostrou que veio. O Sasso, a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que eu te falei, né? O Wisconsin, eles abriram, o Syracuse foi lá e buscou. Aí eles abrem e o Syracuse busca. Só que aí tem uma hora, né, que o tempo meio que acaba, né? Não sei se o Jimmy High tem que falar isso pros caras, que o tempo vai acabar uma hora. Mas parece que Syracuse está sempre achando que eles vão buscar o jogo qualquer hora e não tem perna no final. Você acompanha um pouquinho do jogo também? O que você pode dar de destaque rápido nesse jogo? Eu gostei principalmente do ajuste que o Greg Gard, treinador de Wisconsin, fez nesse jogo, né? Foi basicamente ele que ganhou o jogo. Uhum. Porque ele conseguiu abrir 3 jogadores. Um no meio, que sempre era um jogador de garrafão, que ficava ali no meio bem na zona de 3 pontos, mas no meio. Ele abriu o Koenig num lado e o Showalter, que é um arremessador do perímetro, no outro. E deixava no meio ali bem na linha do lance livre. Na cabeça do garrafão, o Nigel Hayes e o Ethan Happ no garrafão. Sempre. Essa era a jogada. A bola passando de um lado pro outro até achar o Hayes no meio. Quando a bola achava o Hayes no meio,
o time de Syracuse se perdia completamente, porque vinham quase todos os jogadores marcar o Hayes e o Hayes tinha liberdade para passar para quem ele quisesse. Isso fez muita diferença. O Ethan Rapp fez 24 pontos e 13 rebotes, recebendo a maioria desses passes do Nigel Hayes e doutrinando o Darron Coleman no garrafão. O trabalho de pés do Rapp é muito interessante, um jogador que na NBA pode dar certo. Se ganhar mais massa muscular, vai ter que trocar de posição, joga de pivô no college, vai ter que ser ala pivô até pela falta de altura. Então, o Wisconsin, com esse ajuste do Greg Gard, foi muito importante. Então, e um cara que, para mim, é o X-Factor desse time de Wisconsin, é o Vitor Brown. Vitor Brown, que tem chutado 45% na bola de 3 nessa temporada. Tem sido importantíssimo, e ele fez muito esse papel de jogador que ficava no perímetro ali no meio e gatilhou algumas bolas de 3 no jogo de hoje. Então o Wisconsin perdeu para North Carolina, que é um dos melhores times do país, e perdeu para Creighton, que é um dos melhores ataques do país. Os outros jogos venceu todos, então nunca dá para esquecer desse time de Wisconsin que já tem bagagem de Final Four seguidos. É um time muito experiente dentro da Big Ten e do college basketball. Muito bem. Faz, continua gastando sua saliva para mim. E fala de um jogo com um placar que acabou agora há pouco baixíssimo, mas, para sua felicidade, tivemos um upset, né? Valparaíso venceu o Rhode Island, que está ranqueado, né? Fica até que assumido agora que se Rhode Island vai ficar ou não no top 25. Valparaíso venceu por 44-42. Alec Peters, o seu homem, 18 pontos, 7 rebotes e um toco. Fale. Tá errado esse placar aí, Rodrigo. Mentira? Desculpa. Foi 65-62. 65-62. É. Sim, 65-62 e o Alec Peters fez muito mais que isso. Muito mais, então, por favor. Então, porque ele é um monstro. O meu box score que não atualizou aqui. Desculpa. São duas equipes que eu gosto. Tô gostando dessa temporada. Valparaíso principalmente por causa do Alec Peters e Rhode Island pelo elenco inteiro. É um time titular bem forte. Mas o jogo foi bem equilibrado no começo. Rhode Island tava apostando muito nos arremessos de fora e o Terrell foi importantíssimo para isso. Ele conseguiu uma sequência de 3 bolas seguidas que forçou o Valparaíso a pedir tempo. Só que o Valparaíso é um time muito organizado, né? A herança do Bryce Drew, ex-treinador da equipe, tá mantida. O treinador que agora é o ex-auxiliar do Drew continua mantendo esse esquema. E o Alec Peters é referência dessa equipe. Ele tem tudo pra ser um bom jogador na NBA. Só que ele tem a falta do jogo defensivo, né? Muito fraco. O exemplo mais certo, por mais que vocês vão rir de mim, é o McDermott. Cara que eu também sou apaixonado. Mas o McDermott, ele é muito parecido com o McDermott, até porque ele é gatilho de fora, tem um bom jogo dentro do garrafão, sabe jogar de costas pra cesta muito fácil, mas o jogo defensivo dele e o atleticismo é fraco. Então, o Valparaíso teve facilidade com o Alec Peters e com o homem de garrafão, que agora eu me esqueci o nome, alguma coisa Akegoya, uma coisa assim, se alguém puder pegar o nome certinho dele. Jogou muito bem, principalmente no começo do jogo e no final do jogo, foi muito bem por Valparaíso. E o Valparaíso já ganhou de BYU fora de casa, venceu agora Rhode Island em casa e tem esse começo de 8 jogos e 7 vitórias, a única derrota só pra Oregon, que a gente sabe como é difícil jogar contra a Oregon no ginásio de Oregon, né? Então, Valparaíso, quem sabe, pinta nesse ranking top 25. E Rhode Island, eu não tenho dúvida que vai sair desse ranking. O nome precisa... Pode falar. O nome do pivô que você quer é Jubril Adekoya, né? Esse aí mesmo. Então, jogou muito bem. Então continue, por favor. E Rhode Island com certeza vai sair do ranking. Precisa vencer esses jogos. A equipe que quer chegar no March Madness precisa vencer. São jogos importantíssimos. Perdeu para Duke. Que era aceitável, poderia né? Era aceitável, mas poderia conseguir um upset. Até porque Duke estava com um time bem desfalcado, né? Os 3 freshmen, Bowden, Tatum e Giles não jogaram, o Chase Jeter teve restrição de minutos, então o Rhode Island não pode perder, principalmente esse jogo contra o Valparaíso. Embora o Valparaíso seja um time que não seja fraco, tem que vencer e vai sair do ranking, precisa vencer esses jogos para chegar na nos jogos conferencionais, na Atlantic que tem, brigando pelo posto do primeiro lugar. Muito bem, senhores. Uma rápida passada, então, só pra gente arrematar, né? A gente vai gravar um outro podcast na quinta-feira, explicando isso para os nossos ouvintes, que aí nós vamos falar dos outros jogos que ainda estão em andamento, como Kansas e Long Beach State, North Carolina e Illinois, Iowa e Notre Dame. Tem um jogaço que tá rolando agora que é Duke e Michigan State. E amanhã, na quarta-feira, né? Hoje, no caso, para fechar esse torneio da SEC Big Ten, Purdue e Louisville, às 10h15 da noite. North Carolina Tar Heels contra a Indiana, à meia-noite e 15. Virginia Cavaliers enfrenta Ohio State, à meia-noite e 15 também. Michigan Wolverines enfrenta Virginia Tech, às 10h15. Stanford pega St. Mary's, às 2 da manhã.
Qual que é o placar do final do Kansas? 91-1. 91, então 91-1 o- pra Kansas contra o calendário magnífico de Long Beach de State. Long Beach State, perfeito. Então, bom, duas notícias pra gente fechar também. Texas sofreu um upset, né? Perdeu de UT Arlington por 72-61. E agora só restam 20 times invictos na primeira divisão do college, que Tennessee State perdeu também para Vanderbilt por 83-59. Eu não sei se esse placar está certo, mas é o que indica, 83-59 para Tennessee State em cima de Vanderbilt. E restam apenas 20 times invictos. Vamos ver quantos vão sobrar até o final do mês de dezembro, né? Que a gente está entrando aí a partir de amanhã. Bom, vocês querem fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Por favor, Leonardo, Ítalo. Eu acho que é isso, né? Foram jogos interessantes que tivemos nessa semana. E amanhã hoje no caso já, não pro Weller, né? O Weller tá no horário 2 horas atrasado. Mas hoje teremos jogos bem interessantes para ficar de olho. Purdue e Louisville. Um jogo muito físico. Vamos ver como é que vai sair Louisville depois de sofrer uma virada incrível para Baylor no último torneio. North Carolina e Indiana. Quem sabe Indiana não comete um upset, embora sejam dois times ranqueados top 15. Indiana, se vencesse esse jogo, mesmo jogando em casa, né, em Bloomington, seria um resultado bem legal pra competição. E Virginia e Ohio State, será que esse time de Virginia continua com essa defesa magnífica, enfrentando o bom ataque de Ohio State, né? Vai ser um jogo muito interessante. E Michigan e Virginia Tech, eu partilho da opinião do Ítalo, que Virginia Tech copará. E St. Mary's e Stanford, um jogo das 2 da manhã, que St. Mary's já é o número 12 do país. Acho que continua invicto, hein? Tá surpreendendo, né? Vem de uma divisão bastante. mais fraca, né? Essa universidade de Stanford que tá de técnico novo, né? O ex-técnico de UAB, né? Que era muito destacado na conferência USA. E tá lá no Stanford, tá fazendo um bom trabalho, hein? Venceu Seton Hall, né? Agora, no último jogo. Seton Hall, um bom time da Big East, venceu. Stanford tá surpreendendo muito lá na PEC. Sim, senhores. Bom, então, mais uma vez,